noite! Vamos que vamos para mais um Pode Constelar. E hoje, gente, nosso podcast está de arrasar. Temos aqui uma mulher maravilhosa, ela que é mentora. E aí? Palestrante. Gente, eu já tô curiosa pra ouvir a história dessa mulher, porque ela tem uma energia, gente. Incrível. E eu sei que você que está em casa, você vai sentir essa energia aqui. Então é uma honra te receber aqui no Pode Constelar, Alessandra Borges. Seja muito bem-vinda, Ale. Obrigada. Sinta-se em casa. Já estou aqui íntima. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Gratidão mesmo por estar aqui e por poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que Deus tem levantado no meu coração. Né? Muito bom. E parabéns pelo programa, parabéns pela decisão, parabéns pela atitude, que mulheres de atitude mudam o mundo. Ai, Obrigada. E hoje nós queremos ouvir a sua história de vida, né? Até porque você inspira, né, já mulheres, famílias, e nós queremos saber de você, da sua história de vida. Então, muito engraçado, né? Quando eu recebi o convite, eu falei, gente, qual a parte da história da minha vida que eu vou contar? Né? Que ela é assim. Em né? uma hora. Em uma hora vamos fazer um pouco rir, Gente, né? Mas o que eu mais gosto de dizer é assim: quando uma mulher se levanta, ela levanta outras mulheres. Verdade. Né? E eu quero começar por essa história, né? Que eu sou de Goiânia e estou em São Paulo. Né? Por causa de um chamado, por causa de uma obediência à voz de Deus, eu acabei vindo parar em São Paulo. Né? E quando a gente obedece a Deus, né, você fala, ai, vai ser tudo lindo, vai dar tudo certo. é E Deus, muitas vezes, né, hoje, né, quero falar um pouquinho dessa experiência de, muitas vezes a gente abraçar um sim em Deus, quando você abraça o sim, não quer dizer que vai ser tudo perfeito. Sim. E aí tá o grande segredo, a grande chave está aí. Viver o dom da perseverança, aquilo que Deus te prometeu. Não quer dizer que vai ser, ai, perfeito, era. Então, a nossa história, eu e meu marido Marcos, a gente passou quase 2 anos à espera de uma promessa que Deus entregou para mim em Goiânia. Compartilhei com ele e ele topou a ideia e nós mudamos de Goiânia no meu carro chamado Theo. O Theo. É o Theo. E aí, para não deixar a moto para trás, que é a Georgette, nós trouxemos ela também. Casal. Trouxemos Georgette, mas o que eu quero dizer para você é assim: muitas coisas da nossa vida, ela precisa de fato de decisão. Sim. Eu tenho dito muito, né, porque eu tenho um movimento de mulheres, a gente faz encontros todo mês, e é uma mentoria que a gente entrega ali em um dia, com várias caixinhas que a gente abre, para que a pessoa possa despertar para aquilo que ela está vivendo. Que nem sempre quem está aí nos acompanhando tem noção do que ela está de fato vivendo. Né? E aí eu falava dessa história, que nós precisamos ter coragem de decidir. Mas mais importante que decidir é agir. Verdade. Porque a decisão tira você da condição, Sim. mas a atitude é que vai gerar a transformação. Sim. E sem atitude, não há transformação, não há mudança. Né? E nós estamos vivendo esse algo novo que um dia Deus prometeu pra gente, né? Linda. E nós estamos nessa caminhada desafiador ao extremo, mas eu acredito verdadeiramente que quando você coloca o seu pé, Deus dá um chão. Ele te dá a certeza de que tudo vai ficar bem, né? E hoje, né, eu vejo o quanto foi valioso eu ter decidido, porque senão não estaria aqui, não teria tido a oportunidade de conhecer vocês e Sim. tantas várias outras situações que chegaram até mim. Muitas vezes o ser humano, ele se priva de viver o extraordinário. Com medo, né, de dizer um sim, de mudar de situação, de mudar de cidade. Agora vem um pouquinho de história. Quando eu conheci o meu marido, o Marcos, ele falou, Preta, a gente vai casar, porque ele me chama de Preta, né? A gente vai casar e a gente vai morar no interior. Aí eu olhei para ele e falei, vamos morar no interior. Ele falou, lá porque a cidade ali é gostosa, aí a gente cria não sei o que.
claro. Ótimo. Nem imaginava eu de que a gente iria sair de Goiânia, de Goiás, para vir morar em São Paulo, né? Uau. Mas eu acredito que quando Deus te entrega um esposo ou uma esposa, você se torna uma só carne e a missão se torna um só, né? Sim. E uma coisa bem gostosa hoje nas nossas conferências, que acontece lá na nossa sede de missão em Itu, é que eu cuido da parte dos microfones, da organização, e ele cuida da cozinha. Então a gente serve lá o nosso café da manhã, o nosso almoço, a comida afetiva, né? Que é uma comida que Já gera quero ir nessa amor missão. e experiência. Então quer dizer que vocês se uniram nesse propósito. Ele abraçou e como que foi? Ele tinha um trabalho que ele Amiga, deixou? a nossa história é muito deliciosa, né? Eu rezei durante 9 anos para ter um marido. Em oração, pedindo a Deus, fazendo cerco de Jericó, um monte de coisa. E aí teve um ano que eu falei, não chega isso mais não. Eu não vou mais ficar Cansei de pedindo. orar pra Ah, 9 anos, gente, foi quer dar, quer, não quer. Não quero. E aí eu lembro, eu sempre fui dessas de sempre, gente, desde 1900 e alguma coisa. Todo final de ano eu sento, faço a minha listinha de objetivos para o ano seguinte e apresento a Jesus em oração. E eu lembro que teve um dia que estou eu lá, bonitinha, anotando tudo. E aí vem aquela voz sutil do Senhor falando assim, pede. Aí eu falei, gente, acho que estou ficando doidona. E aí vem de novo, pede o seu marido. Ah, amiga, eu falei, não vou pedir, não peço mais. Eu fiquei 9 anos, falei, não vou pedir. Em resumo, de tanta aquela vozinha suave do Senhor ficar falando, pede o seu marido, eu fui e escrevi. Tenho papel até hoje, tá, gente? Aí escrevi assim, não tinha mais lugar para pôr, que eu fiz uma lista de pedidos. Aí eu abri uma setinha assim, escrevi, eu falei assim, se o senhor quiser, se o senhor achar que convém, dê-me a graça de ter um marido. E falei assim, não rezo mais por isso também. No ano seguinte, me aparece Marcos. Só que o Marquinhos, né, meu atual marido, e que seja sempre só ele, ele vinha de uma história de 20 anos de casado e ficou viúvo. Uau. E aí eu encontrei esse homem chorando dentro das igrejas, né, nas celebrações. E aí eu olhava e falava, gente, cadê o amigo desse homem? Cadê o povo para ajudar ele? E um dia eu lembro que eu fui muito brava no nosso padre e falei para ele assim, olha aqui, vocês têm que fazer alguma coisa, porque aquele homem tá sofrendo, como é que você... Aí ele olhou para mim e falou assim, uai, faz parte do processo do luto? Falei, não, Deus o livre, vocês da igreja aqui, ainda falei assim, vocês aqui são muito esquisitos. Beleza, em resumo, coordenadora de eventos da parte da igreja onde nós participávamos lá em Goiânia, fui organizar uma festa junina, né? A nossa festa lá dava 5.000 pessoas por dia e eram 3 dias de festa. Ele mexia com pastel. Aí veio assim, coloca pastel de feira. Aí eu pedi indicação no grupo, me indicam quem? Digníssimo esposo, hoje, Marcos. E dali ele me mandou um correio elegante. Gente, correio elegante funciona. Acredite! E aí a menina mandou lá uma frasezinha, eu olhei e falei, e brinquei com os meninos, né? Falei, vocês estão me sacaneando. Quem foi que fez esse papelzinho aqui? Não, tia, é verdade. Os meninos que estavam distribuindo o correio elegante. Em resumo, fui para casa, ele me mandou uma mensaginha e fala assim, vamos jantar? Aí eu pensei, vou nada. Aí ele me fez um convite, que eu acho que ele sondou a minha vida, para comer peixe, amiga. Desde que você não existe. Pegou Aí eu você. falei, o que tem? Comer um peixinho, bobagem. Só no peixe, né? Pensei no peixe, amiga, eu casei. Ele te pegou pelo estômago. E assim começou a nossa jornada, né? Nessa história. Claro que o casamento, ainda mais vindo de uma história, né? Sim. 20 anos com outra pessoa, com outra vivência. Eu, né, já tinha ali toda uma jornada de liberdade, mas eu decidi abraçar o casamento como algo possível, né? Sim. E eu tenho dito para as mulheres, as minhas mentoradas, né? Inclusive vindo para cá, eu estava em atendimento com uma, e ela querendo desistir do casamento. Aí eu falei, gente, desistir é a melhor opção. Uhum. Desistir é a maneira mais fácil.
de você largar um problema. Eu falei, me dá 21 dias. Vamos fazer um passo a passo? Vamos trabalhar e entender o que está tão ruim, né? Então, o movimento que eu trabalho chama Mulheres do Fogo. Fogo do Espírito, né? Dentro do movimento, eu tenho algumas mentorias. Uma delas é o Despertar. E aí eu digo sempre para as meninas que participam dos eventos, eu falo, olha, você precisa despertar em você a sua verdadeira identidade. Porque nós sabemos que somos filhas de Deus, mas nem sempre nos posicionamos como filhas. Então, o grande segredo é despertar para entender o que eu estou vivendo agora, nesse tempo atual. Eu tenho uma personalidade que eu não gosto de ficar triste, amiga. Fiquei triste, eu já falo, uai, o que está acontecendo aqui? Eu sou investigativa e a gente precisa disso, né? Para poder entender o que foi uma palavra, foi alguém, o que está me fazendo ficar nesse estado. E saia de lá o mais rápido possível, né? Porque a tristeza não foi feita para a gente morar. Sim. Não é verdade? Claro. E aí você contando aí, você tá falando, eu tô vendo toda a sua história, né? E tô vendo a minha. Né? Que nós temos as nossas histórias. E a sua história, você vê, né? A conexão. Ela conecta com a minha também. Uau! Porque eu venho de 4 casamentos. Uau! E aí chegou um momento da minha vida que eu também falei assim, eu não quero mais, sabe? Eu larguei do pai do meu filho, que foi o penúltimo casamento, né? E aí apareceu o meu marido, que eu tô casada há 17 anos, Uau! que é o Gilson, né? E aí você falou também que chegou um momento, você falou assim, vamos fazer isso, ele veio. E aí também eu vim por um chamado de Deus para cá, para Alphaville, e meu marido, ele topou, aí ele veio também. Abraçou a causa Abraçou. com você, né? E hoje, assim, quando eu vim, eu fiz minha primeira palestra, né? A Patrícia me ajudou, a Janaína, uma amiga nossa, fiz minha primeira palestra, depois fiz a segunda, e meu marido ali, sabe, me apoiando. E, tipo assim, eu precisei mudar para ver o meu marido mudar, sabe, o jeito de me tratar, pra Uau. gente mudar o casamento. E o que você falou é fato, o que é mais fácil? É largar. E eu sou, como eu sou terapeuta sistêmica familiar, vem muitas pessoas falando sobre isso. Ah, vou largar, que tá difícil. Tudo é difícil, gente. Põe um monte de obstáculos às vítimas, né? Né? Muita Marido. vítima, E os não. maridos também, vítimas das esposas. Então, aí eu também faço esse trabalho, porque eu falo assim, o fraco, ele desiste. Então, agora vamos juntos nesse processo, eu te ajudo. E quando vê o resultado, É fantástico, extraordinário. né? De ver. E eu vejo assim, é fácil lidar com aquilo que é fácil. Só que nós não fomos chamados para isso, né? Isso. Nós fomos chamados para vencer os desafios do dia a dia. Sim. Eu gosto muito dessa parte, que além de mentora, palestrante, eu tenho a parte de evangelização, que grita muito forte dentro de mim, né? E eu gosto muito de usar a palavra de Deus em qualquer lugar que eu vá, porque uma das palavras que me vem muito é assim, ó, sem Deus nada podemos fazer. Então é Deus na sua empresa, é Deus no seu casamento, é Deus no seu trabalho, é Deus com seus filhos. Não importa onde você vai estar, precisa estar presente. Primeiro, Deus. né? Ele precisa estar ali, né? Sim. Então eu acredito muito nisso. E ele disse também na palavra que no mundo há vez de ter tribulações, mas coragem. Eu venci o mundo. Então, quando dá aquela baixa, eu falo, Alê, coragem, né? Avante. Coragem. E com o trabalho também que eu tenho nas lives, eu faço lives diárias, né? Para despertar as pessoas para a importância do estudo da palavra, né? Sim, é muito importante. Porque é necessário, né? Muitas vezes a gente se abate, mas as respostas daquilo que a gente precisa está na palavra de Deus. Sim. Então eu gosto muito desse trabalho de levar o conhecimento, porque nem todo mundo gosta de manusear a palavra. E eu digo que ela é o nosso GPS. Ale, o que é GPS? Guia para a nossa salvação. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Entende? Saber que a gente tem um caminho, né? A seguir. E exatamente. sempre vai ser Deus. E Deus, ele tem um chamado para nós, ele tem, né, tem o nosso propósito. E quando a gente segue e pede para ele a orientação que ele mostra, fica tudo muito mais claro. Não significa que vai ser fácil, como você falou, só que a gente sabe para onde
caminhar. Que me chamou a atenção, eu lembro quando eu não acreditava em casamento, né? Sério, Patrícia? Não, eu não acreditava. Eu achava assim que casamento era uma coisa que não era uma instituição falida, sabe? Aquela Uau. coisa. Era eu há, sei lá quantos anos atrás. E aí, o meu esposo, aquele moço que tá ali, é a minha esposa ali fora, quando eu conheci ele, tinha 15 anos. Uau. E eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, eu nem. Foi uma festa, eu nem conversei com ele, mas eu lembro exatamente como ele tava, assim, que ele me chamou tanta atenção, assim, era uma coisa, uma conexão que eu não sabia explicar. E aí passou um tempo, ele acabou vindo pro interior onde a gente morava e lá ele acabou me conquistando. Com 16 anos eu comecei a namorar com ele, foi meu primeiro namorado sério, assim, Olha. foi ele. E isso aqui, assim, eu amava, eu sempre admirei muito o Ricardo, mas teve uma época que, não acreditando no casamento, eu terminei com ele, com medo do casamento. Que tava namorando, você falou Muito isso, vai tempo. acabar dando em Eu casamento. já estava namorando uns 5 anos com ele e ele construiu uma casa. Ver ele construir uma casa pra mim foi um pavor. Um medo, que eu não sabia explicar, assim, o medo que eu tinha daquilo. Porque eu pensei, ele construiu e agora ele vai querer casar, agora eu preciso correr. Tchau, já tô indo. Foi muito bom até aqui. Não quero mais Mas esse é brincar o meu com isso. limite, né? Eu não posso. Mas tudo inconsciente. Hoje eu compreendo que era isso, na época eu não compreendia. Então, assim, ali eu terminei. E eu lembro, você falou do seu pedido, e eu lembro que quando eu terminei com ele foi horrível. Eu chorei muito, doeu muito. Foi uma semana, assim, de dor, sabe? Foi horrível. E eu fiquei 5 meses sem ele, assim, sabe? Nessa não quero voltar, tô com medo. E aí teve um dia, a gente também, a minha família toda católica, né? A gente foi no santuário da Santa Paulina, lá em Santa Catarina. Sim. E aí eu fui e eu lembro eu tava na sala de desejos deles lá e eu escrevi um bilhete pra Deus naquele dia. E até uma tia minha, que ela faleceu agora há pouco, tava comigo. E eu escrevi exatamente assim: Senhor, se for pra mim casar, que seja com alguém totalmente diferente do meu pai, e pro meu casamento ser diferente do meu pai e da minha mãe. Eu não quero ter esse mesmo tipo de relacionamento. E nesse dia à noite, tinha uma festa no interior. E o Ricardo, ele disse que ele não sabe como, mas ele precisou. Ele estava em outra cidade, lá na Serra, e ele sentiu que ele tinha que ir pra festa. E eu só fui na festa porque ele não ia. Meia-noite ele chegou na festa Sei. e ele me pediu. Jesus, Naquela que noite ele me máximo. pediu em casamento. Mesmo Naquele depois de dia, 5 meses. Né? ele não tinha aliança, ele não sabe nem por quê, que ele, né? Oração A de gente poder, sabe, amada, né? não é? A gente Verdade. sabe, hoje a gente compreende. Mas foi naquele dia que ele me pediu em casamento. Olha que coisa linda, né? E foi assim, foi difícil, porque eu realmente tinha esse bloqueio com o casamento. Então, foi todo um processo até eu acreditar que realmente ia dar certo, que mesmo depois, né, de casada, eu achava que em algum momento ele ia embora, ia me largar. E então foi um processo. E hoje eu trabalho muito isso com as minhas clientes Ai, é também. maravilhoso. De mostrar que existe, que tem como É a gente, verdade. né, fazer o nosso relacionamento dar certo, que existe essa construção no relacionamento, que relacionamento é uma construção, não dá pra, como você falou no primeiro problema, o mais fácil é eu desistir. Tchau, não quero. Não, teu problema, não, tchau, eu vou pro próximo, né, Meire? 1, 2, 3, E aqui. ainda mais hoje, né? Até que é tudo muito fácil, as pessoas estão muito descartáveis, os relacionamentos estão descartáveis. Então, assim, o mais fácil é isso. Só que o melhor é fazer dar certo. É verdade. Não tem como você olhar um relacionamento ali que você construiu, uma relação forte, e você sente, assim, uma alegria, uma felicidade de ver Deus trabalhando ali, porque a gente colocou hoje, Deus é o centro na nossa casa pra tudo. Tudo a gente pergunta pra Deus. Mas é esse o caminho, não é? Tudo. Então, assim, isso transformou a nossa casa. Tanto eu quanto ele, que ele também tinha, no fundo, meio de casamento, só que ele nem. Aí ele Deus não uniu e sabia. falou, peraí que eu vou curar Exatamente. logo, é o pacote. O pacote. Então, a gente teve, né, essa experiência. E Deus que a gente começou a trazer, Deus para o centro da nossa casa, tudo fluiu. E hoje antigamente, quando eu engravidei do Nicolas, eu comecei a ter medo de ter mais filho, porque eu já não sabia se eu ia dar conta dele. Hoje eu tenho medo de quero ter mais filhos. Olha Hoje eu já que tô no lindo. processo de querer engravidar.
de ter mais e fazer essa família crescer e mostrar que sim, dá certo, a gente pode ter uma família, a gente tem estrutura, né, para isso, é só confiar em Deus e fazer o certo. É isso. Buscar nos conhecer, saber nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, o que que a gente precisa tratar, né? Porque a gente vem de uma vida com traumas, É então a gente verdade. precisa para não deixar isso dentro do nosso relacionamento estragar, né? E você falando isso, Patrícia, veio muito assim. Eu acredito muito na dinâmica divina. Nenhum sofrimento que acontece na vida de um ser humano, ele é em vão. Se você souber olhar para aquilo e entender que ali saiu uma lição. Sim. Hoje você, por exemplo, trabalha com essa cura da mulher. Você do mesmo jeito. Então tem toda a nossa história, muitas vezes de sofrimento, ela é justamente para nos formar, para entender quando a outra fala assim, nossa, eu tenho medo de casamento. Aí você fala, eu sei exatamente. Eu sei o que é isso. Né? A outra fala, não, não vou casar, tem 5 anos esperando um casamento. Aí você fala, amiga, esperei 9. Então vai dar certo, vai acontecer. Né? Hoje eu procuro olhar os acontecimentos que não são favoráveis como uma potencialização em Deus de algo que Ele quer nos ensinar para curar outra pessoa. Né? Eu acredito muito nesse Deus Pai, de amor e de bondade. Ele não vai me fazer sofrer, mas Ele vai gerar em mim uma experiência para que eu possa me fortalecer e possa curar outras pessoas. Sim. Para você evoluir, né? Igual a semente, né? Passa por aquele Exatamente. processo ali difícil para Se não morrer, não nasce. Processo do diamante, né, gente? Também. Que processo difícil que, né? Olha. E olha o que se torna. A última conferência que nós fizemos lá foi conferência IP, Tempo de Florescer. E aí eu dizia assim, né? O IP, ele tem uma historinha bonitinha, né? Que eu fui buscar, que Deus faz aquela reunião com todas as árvores, né? E começa a perguntar, você quer florescer em que época e tal? E aí todas foram se manifestando, eu quero a primavera, eu quero isso, eu quero aquilo, porque é mais florida, é quente, é isso. E o inverno ninguém se manifestou. Aí Deus para e fala, ninguém vai escolher o inverno? Aí começaram a dar desculpa. Não, mas o inverno não tem como, o inverno é muito frio. Como é que se produz flor? Não tem jeito de ter beleza no inverno. Aí lá atrás, aquela imensidão de árvores, uma se manifesta e diz, eu vou ser a árvore do inverno. E aí Deus fala, não, estou te vendo, eu quero te ver. Aí ela aparece. E aí Deus olha e diz para aquela árvore, qual que é o seu nome? Aí ela fala, meu nome é IP. Aí Deus diz assim, porque você escolheu ser árvore em um dos tempos mais difíceis, onde é excesso de frio ou de calor, a temperatura não é favorável, onde tudo à sua volta não te favorece, eu vou fazer você florescer de várias outras cores, para você ter exclusividade dessa estação, que é o inverno. E aí, o que eu trouxe de entendimento para nós? É no deserto, é no momento da prova que eu tenho que florescer e não me aborrecer, né? Ou aborrecer o outro, né? Que história linda. Olha, você leva muita sabedoria, né, para essas mulheres. Aí você conta essas histórias. Conta as histórias, eu faço ter vivência, que eu gosto das vivências. Dinâmica. Porque o que pelo fato de ser palestrante, você percebe que muitas vezes o falar demais não gera conexão. Mas quando você experimenta algo, Sim. né? Inclusive eu recebi um testemunho de uma menina falando assim, nossa, até agora eu tô pensando esse IP na minha vida, que flor que sou eu, como é que eu tô? Eu falei, é sobre isso? Então assim, eu levo muito para essa dinâmica do autoconhecimento, a questão da autoimagem, né? Foi agora setembro, foi uma das experiências mais lindas. As dinâmicas descem download direto de Deus, né? Elas chegam, eu acolho elas antes de entrar para o salão. E lá Deus diz assim, fala para elas escreverem um bilhete, uma carta, uma frase, alguma coisa para alguém, como um elogio. Menina, saiu tanta coisa linda. Só que depois Deus disse assim,
Aí falei, olha, vocês vão me escrever uma frase, uma palavra para alguém que você admira e vai colocar só o seu nome, não coloca o nome da pessoa. E aí depois que a gente entrou, tivemos um momento de dinâmica, café da manhã, elas entraram, eu falei, agora você vai colocar o seu nome e ler o que você escreveu. Nossa, Gente, teve tanto choro. imagina. Teve umas meninas que falou, meu Deus, eu não me vi assim. Ela escreveu para essa pessoa que ela queria honrar. Você é uma mulher forte, honrada, você é valiosa, você cuida da sua... E aí, a hora que ela leu, colocou o nome dela, ela falou, meu Deus, eu não me Lindo. vejo assim. Tipo assim, eu sou, né? Aí ela desabou, amada. Aí eu falei, nossa, como é lindo, né? Como é lindo essa percepção de quem de fato eu sou, Uhum. na minha essência, né? E eu vejo que é um grande desafio da maioria dos seres humanos. Sim. Mas como eu gosto de trabalhar com a mulher, eu digo assim, a mulher, ela tem uma habilidade de olhar para todos, elogiar todos, ver beleza em todos. E quando ela volta para ela sempre acha alguma coisa que está faltando. Uhum. Não é verdade? E é como se fosse também para não ver, para não se ver, ela começa a cuidar muito, né, das pessoas em volta. Então essa dinâmica aí, você falou para ela dar para alguma pessoa, então ela vai ver qualquer outra pessoa menos ela. Ela tá se Quando vendo. ela Nossa, se foi vê, assim lindo. Nossa, eu fico deve ter imaginando, sido. quando você falou, já deu uma sensação assim, ó, ela se vê e fala assim, poxa, quanto tempo que eu tô fazendo pros outros e não tô me vendo nisso que eu escrevi, né? Então, é uma dinâmica Deve ser poderosa. incrível. Foi lindo assim. E eu acredito que é sobre isso, né? Quando eu tive esse chamado para trabalhar com mulheres, foi lá em 2012, né? Aí eu falei, vou não. Falei, não, porque mulher é chata, porque eu tava feridinha, né, amiga? Mulher ferida não quer mexer com outra mulher, Tá quer? dolorida, Não né? quer, amiga. Aí eu falei, não, vou mexer com isso. Mulher, mas aí Deus começou a mandar. Mulher de tudo quanto é canto. Eu preciso falar com você. Aí eu falei, E aí eu organizei o primeiro evento lá em Goiânia, que tinha como tema Mulher Virtuosa. Como nós ser? tivemos também, né? Que lindo. A Porque gente assim, teve o como virtuoso. ser uma mulher? Porque muita gente fala, eu não vou porque eu não me sinto digna de ser uma mulher virtuosa. Eu falei, mas existe um passo a passo, né? Para você chegar a essa condição. Aí desde lá para cá, amiga, é trabalhar com elas. Porque dentro do movimento que hoje eu trabalho, que é Mulheres de Fogo, Deus me deu esse lema. Uma mulher curada levanta outras mulheres e não tem mimimi. Não tem concorrência. Sim. Eu acredito que o grande desafio nosso, por mais moderno que esteja o tempo, por mais tecnológico que estejam as situações, ainda existe uma grande rivalidade entre mulheres. Uma mulher, ela não consegue olhar para outra e falar, nossa, como você tá bonita. Nossa, que olhos lindos. Nossa, como ficou bem esse vestido. Amiga, eu sou até exagerada. Chega e falo, nossa, que mulherão, hein? Linda. Aí eu falei, mas desculpa, mas eu sou casada, hein? Porque nem elogiar não pode mais hoje, né? Mas é sobre você olhar para uma outra mulher e não ver ali uma concorrente. Sim. E hoje, trabalhando com os casamentos, relacionamentos, eu sempre tenho dito para as mulheres, para de olhar o seu esposo como o seu concorrente. Para de tratar o seu marido como uma disputa. Por isso que gera as discórdias. Sim. A partir do momento que você se une, que você fala, não, É peraí, unidade, né? a palavra de Deus diz isso. Sereis uma só carne. Então para de falar mal da sua outra parte da carne. Né? Eu falo isso muito para as minhas clientes, principalmente nessa questão de honrar o marido, né? Nunca fala mal, né? Não fale mal, resolva seus conflitos, mas lembra que ele é vocês dois são uma só pedacinho seu, né? carne. Tá falando Exatamente. É mal como se dela mesmo. você tá falando mal de você mesma, da família que você tá construindo, da pessoa que você escolheu para sua vida. No fundo, será que é ele ou sou eu que escolhi, né? Exatamente. É muita Olha, coisa. e uma coisa muito, muito linda que eu vejo é assim, ó. Quando você olha para uma pessoa e começa a identificar... Porque todos nós temos pontos de melhoria. Quem não? Sim, o tempo todo, né? E aí, quando você começa a olhar para o seu marido e maximizar os pontos positivos, aquilo que não é bom se torna pequeno demais. Muito pequeno. Mas parece que tem gente que o olhar tá só naquilo que está faltando. Sim. Ah, mas ele não fez, mas ele isso, mas e o que ele fez?
Então, dentro dos relacionamentos, eu sempre falo pro amor. Amor não precisa brigar, a gente dialoga. Porque quando você instala o diálogo dentro do relacionamento, seja ele qual for, profissional, sociedade, com os filhos, instalou o diálogo, não precisa ter briga. Porque você vai dialogar. Entendeu? É parar, ouvir. Agora eu falo, você me escuta. Né? Ai, eu tô nervosa. Aí você fala, agora não dá pra Agora conversar. não dá. Não é esse momento. Porque senão arremessa o caneco. Eu demorei muito para compreender isso, né? Tive que, ó, 3 Uma casamentos, jornada, né? Mas Tipo, aí o que eu quero falar pra você? Você acha que a sua situação é por quê? Pra que você hoje, sim, estabilizada, né, curada, possa curar quem ainda tá nessa luta. Exato. Quem acha que é normal, 1, 2, 3, né? Hoje você sabe que não é. sabe? Que é um encontro que precisa ter, né? Você falando isso, quando eu comecei nos atendimentos, meu filho, ele entrou em depressão. Então, ele só tinha uns pensamentos suicida, né? E ali, eu tava na fila do convênio, né, para um psicólogo atender ele, e tinha uma espera muito grande. E com isso, eu tinha me formado em oratório, eu tava usando as ferramentas nele, funcionou muito rápido. Aí eu fui e me especializei em mentalidade adolescente. Quando eu entrei nessa área de cuidar dos adolescentes, eles me passavam muito a perna, né? Eu não entendia o que eles estavam arrumando comigo. Aí eu fiz leitura corporal, leitura facial, microexpressões faciais, pra ninguém. Você falou, agora eu te pego. Aí deu muito certo, porque eu ia lá. Amiga, você então é um perigo conversar perto de você? Uau! A mulher sabe, né? Já sabe. Ela já te leu inteira. Depois faz ali, por favor, um relatório completo. Hoje a gente fez umas terapias. Foi dia de terapizar aqui no Pode Constelar. E aí, quando eu comecei a trabalhar com meu filho, eu falei assim, eu vou fazer isso com mais jovens. E aí, nessa jornada, você falando, né? Nessa jornada, eu atendi muitos jovens, né? Mas aí veio que eu tinha que trabalhar com esses pais, né? Com o pai, com a mãe, para saber como lidar. Porque eu sou uma ferramenta que vem de fora, mas a autoridade, por hierarquia, sempre vai ser os pais, né? Isso. Sim. Então, assim, o que eu vou fazer agora? Eu comecei a trabalhar esses pais. E agora, com essa questão de casamento, eu falei assim, aí eu fico perguntando para Deus, assim, Deus, eu vou por essa linha, vou ter que ter um nicho que eu vou atender agora casamento. Hoje a gente estava conversando com uma amiga nossa e nós estávamos falando de casamento, né? E quando ela estava falando, aquilo foi mexendo comigo. Falei, nossa, eu já comecei a minha cabeça. Eu tô falando minha cabeça aqui, tava já criando. Nós fazer um evento chamado Nossos Casais, não sei o quê. Aí eu já comecei, olha, falando com a pessoa e a minha cabeça já tava criando. Criou todo o evento. E eu tava já assim, eu vou usar isso, vou usar aquilo, e falando, prestando atenção, mas já na minha cabeça já tava criando. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que é, né? Agora você falando de novo, será que é um sinal que a gente vai ter que trabalhar, né? Os casais, que você fala também bastante, fazer um evento só para os casais mesmo. Uma pessoa que passou por 4 casamentos e foi descobrir como funcionava, Amiga, né? tem muita coisa pra entregar. Pra parar de não? desistir. Você acha que tem Amada. alguma coisa de Lembra daquele casamento? filme assim, Como Perder um Homem? Ah, E aí, 10 dias, gente, lembra? aquele filme é Assisti. maravilhoso. E aí você, assim, ó, como não ter 4 casamentos, né? Pode ser uma dica por aí, ó. Gostei. Eu tive no programa da Tice, né? E a Juliana tava lá e de repente soltou a voz. E eu desafiei ela. Falei, vai abrir um canal no Instagram e você vai falar, cantando com Juliana. Aí ela, quando viu, ela me marcou. A Alessandra me desafiou, o desafio está aceito. Eu falei, Nossa! quem sabe agora é com você. Eu tô nos pensamentos, né? Tô pedindo a direção para Deus. Mas eu vejo assim, ó, o nosso chamado é propósito, Alessandra, acredito que nós temos que é anunciar o rei. Sim. Porque Jesus veio com um único propósito. Mas ele tinha várias missões, Sim. né? Ele curava, ele evangelizava, e a missão principal dele, morrer na cruz. E nosso chamado é anunciar o reino. Mas a nossa missão, o nosso chamado, ele pode ser vários. Você não precisa desistir daquilo que está dentro, mas pode inserir. O trabalho com casais hoje, eu vejo quão é necessário. Por quê, gente? A família, onde a mulher está desestruturada,
onde o marido está desestruturado, não tem como ela funcionar. Aí, ó, você Sim. já falou, já, olha só. A gente faz. Isso. Desculpa. Olha o que veio ela falando, só para completar. Adolescente, É o mãe, combo, amigo. pai, casamento, vai no adolescente. Né? Não é isso. Porque se trabalha ali o casal, automaticamente os dois. Vai reverberar nas O crianças, filho nos filhos. é automático. Você falando, Patrícia, da questão de, por exemplo, eu tinha pavor do casamento. A nossa geração, ela foi criada para ter pavor de casamento. Verdade. Por quê? Porque mamãe, por exemplo, a minha avó, ela já criou a minha mãe no sentido assim, você tem que ser mais independente, não dependa, papapá. Porque a história de vida dela não foi legal. Uhum. E aí ela já criou a minha mãe um pouco mais moderninha. E aí a nossa mãe criou a gente totalmente moderna. Não, casa não dependa de homem, não isso, não aquilo, porque homem... E aí você entendeu que a gente rompeu. Sim. Eu ainda brinco muito assim. Gente, eu vou matar as meninas do sutiã. Aí todo mundo fala, mas elas conquistaram muitas coisas. Eu falei, presta atenção, conquistaram muito, mas a gente continua tendo que trabalhar do mesmo tanto, ou um pouco mais, porque quem disse que você largou de ser dona de casa? Né? Nem todo mundo Eu já tem falei esse isso. luxo. Meu Deus, por que alguém foi queimar o sutiã? Tem hora que eu tenho vontade de matar elas todas. Pá! Porque naquela época era insuportável, não votava, não isso, não aquilo, um monte de direito. Gente, e aqui, entenda, tá? Tô aqui com cunho de brincadeira porque eu respeito muito o que foi conquistado. Sim. Mas, porém, contudo, todavia, se nós analisarmos friamente, o peso continuou. O peso. Muito pra Não, ele mulher. ficou pior, né? Porque além dela ser dona de casa, esposa, mãe, ela ainda tem que provar que ela é capaz do mercado de trabalho. E a culpa, quando você não tá produzindo, automaticamente, porque a gente é cobrada, né, de não ser... Então, assim, o meu esposo pode ser incrível e ele vive me falando, você não precisa, né, tá tudo E aí bem. parece que a gente Mas não quer. importa se eu não estiver ganhando dinheiro, entendeu? Até eu compreender isso, imagina, a gente veio ali, que eu vim... Da pegada, produza, Pegar trabalha, produto, se sair forma. de casa, eu nunca precisei de R$ 1 de ninguém, pra aí de repente eu vou casar e vou... Quando meu filho nasceu, foi uma cura também, porque eu tinha acabado de mudar, mudei grávida pra São Paulo. Então, quando ele nasceu, eu não tinha como, eu sempre trabalhei, eu não tinha como arrumar um emprego ali naquele intervalo que eu tava grávida. Cadê a rede de apoio, né? Exatamente, eu não tinha ninguém e eu fui obrigada a aceitar que o Ricardo ia sustentar a casa. Menina, eu entrei em parafuso. Eu chorava. Olha que cool. Eu não se fosse hoje, eu ia curtir, ia ficar lá amamentando. Aí eu ia ficar abraçando ele. Eu não ia ficar chorando, eu ia só curtir. Nossa, Patrícia, você tocou num ponto tão valioso. Quando a gente mudou aqui, saiu de Goiânia e veio para Alphaville é lindo. É maravilhoso. E quando a gente foi para a sede, eu olhei e falei, gente, isso aqui é uma roça. Pai, isso aqui é mato. Mas é uma delícia. Só que a minha mente se conectou com aqui. E com o tempo que eu perdi de aproveitar as belezas de Alphaville, porque eu estava sofrendo. Exatamente. Então, assim, eu passei quase 2 anos aqui. E o lado... Curti muita coisa, vivi muitas coisas, mas poderia ter sido extremamente melhor. Quando você fala da sua criança, poderia ter sido extremamente melhor. Eu ia ter desfrutado ali aquele ano, né, o primeiro ano principalmente, aquele crescimento, e eu não desfrutava como E deveria. aí hoje eu olho para a sede, que é maravilhosa, e aí eu falo assim, presta atenção, para você não cometer o mesmo erro. E aqui, gente, tem um ponto de alerta muito importante. Tem pessoas que não desfrutam do momento atual, apegado ao passado. Sai do passado, não viveu aquilo, aí vem pro momento presente, fica lá no outro passado. Aquilo. E é um remoer de dores que gera uma total insatisfação e você nunca é grato pelo momento atual. Sim. Isso é muito sério. E a gente tem que estar feliz independente do lugar que você tá. Né? É vivenciar aquilo, é poder achar beleza. daquilo, é achar beleza. Isso mesmo, é achar beleza onde você tá. E quando que você consegue isso? Quando você se conecta com você, quando você sabe quem você é, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tá conectado com Ele, em qualquer lugar, em qualquer situação, não importa.
É belo. você vai estar bem. Tem o belo. Você consegue ver os seus olhos, ele vai pro belo, ele não vai ficar puxando o negativo. Olha, abriu mais um leque aqui, ó. Abrindo, né? Vai abrindo Então, assim, leques. tá vendo? É porque, na verdade, assim, gente, você falando assim, quando a gente está conectado, muitas pessoas, ela tem um olhar muito no negativo. Sim. Muito. Aqui, a coisa tá boa aqui, ela é capaz de achar, quem tá com um olhar no negativo, chega numa sala como essa, ele é capaz de achar o que não tá bom. Sim. Então, assim, é um olhar que precisa ser treinado para ver o simples e o belo que tá no nosso dia a dia. E é Sempre. treinado diariamente, É né? treinar. É o que eu tenho com mais clareza dentro de mim. Qualquer limitação nossa, ela é possível quando você decide despertar e descobrir que existe algo melhor em mim. Exatamente. Entende? Sim. E aí hoje eu tenho dito muito assim, ó, não queira ser melhor do que os outros. Seja melhor para os outros, né? Que o grande segredo, eu vejo o quanto Jesus fez nessa terra, mas tudo tinha a ver com pessoas. Sim. Então nós precisamos amar pessoas. Isso mesmo. Quando eu comecei a me espiritualizar, né? E aí me gerou muita paz. Toda vez, eu atendo uma vez por ano lá na Bahia, né? Tô indo agora mês que Uau! vem. Eu tenho uma sala lá que eu atendo. E aí, toda vez que a gente vai pra lá, são 12 horas de estrada. E aí, quando eu ia, eu ficava pensando lá, quando eu estivesse lá, nossa, aquela estrada cansativa. Quando eu entendi, né, sobre a espiritualidade, sobre Deus. Aí hoje eu desfruto. Eu vou Da indo viagem. na viagem, eu vou olhando as árvores, né? E você vai vendo, dá pra ver o colorido. Dá. Nossa, dá pra ver tanta coisa linda ali na Tem estrada. beleza até na árvore seca, não é? É tudo lindo. E aí Tudo tem. eu vou beleza. tirando foto assim, ó. E meu marido fica assim olhando. Nossa, vai tirando foto. Porque é tão lindo. Eu acho que se eu tirar foto, mostrar para as pessoas, postar ali, as pessoas vão ver da mesma forma, né? Porque eu vou desfrutando. Quando eu chego lá, eu tô numa paz, tá tudo bom. E aí você vai Eu te- transbordar. Bom, O bom. mas eu também tive que fazer isso que você falou. Eu tive que treinar minha mente para esse olhar, né? Não de, ai, estrada cansativa, ai, tô cansada, eu tô sentada aqui, não aguento mais, né? Sim. Então, assim, quando eu treinei a minha mente para isso, eu fiquei mais leve, mais tranquila, mais em paz com Deus, com as pessoas, olhar para as pessoas, ser grata a tudo, sabe? Ao posto que vai e o banheiro tá sujo, entendeu? Tudo, ser grata de poder estar ali viva e poder desfrutando dessa jornada. Então, assim, o que você falou é exatamente isso, é treinar a mente pro positivo, ver graça em tudo, porque estamos aqui vivo, então é ver o bonito, O como você belo disse, na né? árvore seca, no deserto. Não Não importa. importa, né? E eu digo assim, ó, gente, para que essa gratidão brote no nosso coração, eu costumo fazer uma dinâmica com as meninas. Falo, coloca a mão no coração. Aí tá. Falei, isso é Deus dizendo, eu estou contigo, eu estou contigo, Uau. eu estou contigo. Que lindo. Falei, na hora que ele parar, ele vai dizer para você, você está comigo. Entende? Nossa, Nossa, tem que agora. forte. E aí é isso que a gente tem que entender. Sim. Tem muita gente vivendo como se a vida acabasse aqui, como se tudo estivesse aqui, né? E não aproveita a beleza que há no simples, Sim. né? Um bate-papo, conhecer alguém, Sim. né? E criar conexões com pessoas, né? Então eu acredito que em todas as coisas, seja no profissional, no pessoal, no espiritual, nós precisamos mudar o nosso olhar para ver o Sim. belo que há em todas as coisas, em todas as pessoas, inclusive nos casamentos. Para quem teve medo de casar, existe o belo. E como existe, né, que um casamento curado, um casamento transformado é maravilhoso, é lindo, É lindo. transforma tudo ao redor. Os filhos, a família, né, Tudo. que estão com problema, como você conseguiu? Porque as pessoas que Vira um estão testemunho, né? Vira. e começa a prosperar absurdamente. É verdade. Falando assim do meu casamento, eu vou falar mais sobre isso. Porque o meu casamento, quando eu estava lá em Ribeirão Preto, a gente tem a nossa casa, mas outro dia, eu tava lá esses dias, aí eu olhava assim, olhava em volta e falei pro meu marido, amor, quando a gente tava morando aqui,
a nossa casa, a gente não pintava. A gente pegava, sabe, o dinheiro, a gente fazia qualquer outra coisa, mas a gente não cuidava dali do nosso Uau. lugar, né, da nossa casa. E quando a gente foi mudar dali, a gente pintou, a gente deixou bonitinha para quê? Para pessoa que ia alugar. Sendo que Olha, pra você. Pra gente não. Porque a gente não, nós não estávamos bem um com o outro, então a nossa casa também não estava bem, né? Uau. Então, quando a gente veio pra cá, a gente chegou lá junto depois, nossa, amor, agora a gente tá cuidando pros outros. Nossa, por que a gente não Mas fez que isso? virada de chave. É, Nossa, foi um sabe? despertar muito importante. E a gente conversando assim, ó, por que nós não fizemos isso quando nós estávamos aqui? Por que a gente não fez um melhor pra gente e a gente tá fazendo hoje pra uma pessoa que a gente nem conhece, né, pra alugar? Então, assim, essa chave foi virando várias vezes, em vários sentidos. E hoje, né, a gente tá morando aqui. Nós compramos um apartamento aqui agora em Barueri. E a gente tava falando assim, cara, lá a gente parece que não tinha condição de nada. Aqui a gente tá comprando um apartamento. Em Barueri, né, amiga? E que a gente falava assim, é meio milhão, né? Então a gente falava assim, a gente achava que a gente só podia comprar aquele apartamento lá de 100 mil. E hoje a gente tá aqui. E de onde que vem o dinheiro se a gente tem as mesmas condições? Entende? É um fluir É natural. um fluir, Fluir algo que a gente natural. começa a ver um outro, começa a prosperar absurdamente e fazendo coisas que nós Você nunca entende fizemos. que não Você tem a nem ver com dinheiro? compreende. Não tem Nada a ver. Não tem a ver com dinheiro. Eu costumo dizer que dinheiro é uma energia. Sim. E se você não está bem, amada, o seu potinho de dinheiro, ele seca. Seca. Junto, Porque não né? consegue ver, né? A conferência agora de setembro me marcou muito com alguns pontos, né? Eu tive a inspiração de entregar para as meninas suculentas. Ai, que lindo. Aí entreguei no final do evento com bilhetinhos que elas mesmas escreveram, inspiradas. E aí eu falei, olha, o termômetro para você saber se você cuida bem de uma pessoa é se você tem zelo com planta. Aí uma mandou para mim, pelo amor de Deus, a minha planta tá morrendo. Aí eu falei assim, olha, presta atenção. Quais são os cuidados que de repente você está deixando de ter com as pessoas? Principalmente com as pessoas dentro da nossa casa, a gente entra, às vezes, nem tem conexão. Sim. Eu e o amor, a gente sempre teve, eu sempre tive o zelo de colocar a mesa pra gente. Eu gosto de mesa posta. Né? Meu sonho de casar, rezando 9 anos, era, falei, o dia que tiver minha casa, eu vou sentar à mesa, eu vou colocar, porque lá em casa morávamos na roça na época de vovó, né? Então, cada um catava seu prato na beira do fogão, saía disparado pela fazenda fora. Aí eu falei, vai ter ainda. Então, mesmo que seja nós dois, a gente coloca. Aí, quando vai uma terceira pessoa, aí eu coloco, aí eles, mas é todo dia. Aí eu falei, é todo dia. Todo dia, no almoço, no café da manhã, no jantar, quando a gente faz algum jantar. Por quê? Porque eu entendi que a beleza tem que ser para nós. O zelo tem que ser conosco. Sim. Quando chegar alguém de fora, pegando o gancho aí da pintura da sua casa, é só uma extensão daquilo que já é para nós. Sim. A Né? gente já exala, né? Isso. Aí me veio a lembrança que é de mamãe. Sim. Ela ganhou tanta louça linda. Sabe aquelas coisas de 50 anos atrás, aquelas vasilhas de chá? Aquelas Amiga, porcelanas. desapareceram todas. Mas ela nunca usou. Você entende? Sim. Ela guardava só para os momentos especiais, quando E vinham nunca pessoas. tinha, amiga, porque era aquela correria na fazenda e o momento de servir o chá nunca chegava, entendeu? E nunca chegava e nunca chegava. E aí, hoje eu me pergunto, onde estão essas coisas, amiga? Você entende? Exatamente. Minha mãe também. Minha mãe ganhava as coisas, guardava. Ah, não, Eu acho ganhei. Que o pessoal mais antigo era assim, né? Mas isso, hoje eu entendo que é uma baita de uma escassez, né? Sim, a escassez. O medo de gastar, o medo de quebrar. Uhum. Depois É não uma ter, né? loucura. Ó, de Chegava- merecimento, né? É, Eu não sim, mereço. não merece. Quem merece é só quem vai vir aqui, eu vou colocar. Por isso que eu a entrei na vibe da mesa Esse posta. aí. Falei porque eu mereço, meu marido merece. Vamos deixar tudo lindinho aqui, né? Gracinha. É sobre isso. Aí você faz vídeo, você tira foto, Amiga, você fica lá. Ah, o meu digníssimo esposo, ele fala assim, Preta, vamos comer. E,
Deixa o prato aqui, vamos ajeitar, pegar um ângulo bonitinho. Mas é fácil, um dia ele vai. O Ricardo agora ele acha estranho se eu não tô tirando uma foto. Aí ele falou, mas o que aconteceu aí, né? Nossa, inclusive ele senta e fala, vamos esperar a mamãe fazer. Teve um dia que a gente saiu pra jantar e ele falou assim, Eita, já fez aí a foto? Eu falei, calma que eu tô vendo o ângulo. Mas às vezes a gente brinca com essas coisas, mas não é nem por questão de ostentar algo. Mas é para inspirar outras pessoas. Sim, exatamente. De que é legal você preparar uma É mesa. gostoso, É né? bom. E eu mereço. Sim. Você Exatamente. merece, né? Nós merecemos. Então, por que não viver isso? É Né? verdade. Eu acredito que o grande segredo é nós podemos viver o melhor aqui nessa terra. Porque, inclusive, Deus disse isso lá na criação do mundo, né? Submetei-a, né? Dominai-a, governai-a. E é para isso que nós estamos aqui. Governantes. E tem muitas pessoas que não estão por conta da mentalidade, né, de prisão mental desse passado, né, dessas gerações do passado, aquilo que foi instalado. E hoje a alma grita, né, igual a gente Se tava falando. dói, né? A pessoa Ela quer, quer. mas ela não consegue. Ela quer pular, ela Mas quer ela não, voar. não vai, porque tá aprisionada em Meu, tudo é muito isso. triste Pela isso, mente. né, É a gente? mente A aprisiona. A pessoa mente saber mente. de toda... a pessoa saber de toda a potencialidade que ela tem. Sim. Ela ter a vontade. Mas Não não tem. vai, né? E Ainda bem que nós estamos aqui. E muitas pessoas que estão ouvindo aí vai servir para elas, porque ela fala assim, nossa, é mesmo, eu tenho vontade, mas não consigo. Não E faz. o que essa pessoa precisa fazer? Eu chamo muito assim, ó, os cárceres mentais, eles roubam você da sua identidade, do seu propósito, do seu posicionamento na vida, né? E aí, por exemplo, o que são cárceres mentais? Toda uma história de vida mal resolvida, né? E eu sempre dizia assim, ó, quando a gente tá no mundo, o mundo fala, põe uma pedra em cima disso, toca pra frente. Aí eu Isso falei, mesmo. nossa, encontra Jesus, ele fala, tirai a pedra. Deixa o negócio feder e vamos resolver isso. Entende? Estilo que ele fez Ai, com eu Lázaro. Entendeu? É bem por isso. Vamos resolver. essa Vamos treta. resolver. Então, respondendo o que você me perguntou, eu vejo que assim, ó, não tem como você curar uma situação se você não meter a mão lá e deixar feder. Tem que resolver. Aham. Aí tem gente que fala, não, tem 30 anos que eu não converso com fulano. Resolve isso. Porque para que carregar esse peso desnecessário de não perdoar? E é gigante, né? E a questão do não perdoar, gente, ele é tão sério que ele se torna um câncer na alma. E no A corpo, falta do perdão mata pessoas. Mata. Se torna câncer no corpo, inclusive. Também. Porque a maioria das doenças, elas são emocionais, elas são geradas ali, né? Na emoção. O não perdão, ele causa problemas de coração. Coração grande. É porque a a questão pessoa do guarda muita mágoa, guarda muita coisa ruim. Então o coração, ele vai inchando. Isso, o nervoso. estresse. Então, isso é uma coisa que gera doença de verdade, doença física, que pode te levar à morte, uma falta de verdade. perdão, uma mágoa, uma coisa que não precisa. É tão simples de resolver. Como a gente falou nos últimos podcasts, é fazer o simples. É Faça o resolver simples com excelência. com excelência, fazer o Com simples, capricho, com né? capricho. Olha, eu digo, voltando a essa questão, por exemplo, tem pessoas que não conseguem resolver porque elas não conseguem perceber. Uma das minhas histórias de superação está dentro do alcoolismo. Eu fui alcoólatra por 5 anos. E eu não me percebi, eu não me via alcoólatra. Então alguém falava, Alessandra, para de beber, porque você bebe demais. Eu olhava e falava, não, que exagero, Só gente. bebo se sabe. Só bebo segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, todo santo dia. Mas não fico Bobagem. bêbada. É só chapada, né? E aí, Ai, meu hoje, eu entendo assim, que nem todo mundo, Sim. para curar a sua história, vai conseguir de cara, porque ela não tem Deus. percepção Não, exatamente. da dor que ela está carregando. E o grande segredo é, eu não vou perdoar porque ele não merece. Não, ele não merece mesmo. Mas eu não mereço carregar esse peso. Sim. Sim. Eu não mereço carregar essa dor. Eu não mereço carregar esse sofrimento. E cientificamente é comprovado que quando você carrega uma mágoa, ela dói mais
do que quando era na época do fato que aconteceu. Sim. Sim. Então, a cada ano que passa, esse Vai negócio crescendo. vai doendo, e é morte. Morte em vida. Uhum. Qual que é o caminho? Eu sempre digo assim, ó, percepção é um excelente caminho. Perceba onde você está e como você está. Depois aceita. São Porque, sinais, né? porque, por exemplo, primeiro eu tive que me perceber que eu era um alcoólatra. Depois eu tive que aceitar. Porque se você se percebe chata, mentirosa, enjoada, fofoqueira, percebi. Mas você não aceita, sem aceitação não tem cura. Sim. Não transforma. Então, toda vez que Jesus ia curar alguém, ele perguntava, o que tu queres que eu te faça? Então, aquele era o momento da pessoa aceitar, que eu veja. Então, eu tô cego. Uhum. Então, assim, ó, percepção, aceitação, né? Buscar a superação. E a superação é um passo de cada vez. Sim. Tem gente que vai ser assim, ó. E tem pessoas que vai ser mais lento. Na nossa terapia, né, a gente trabalha com a constelação. E a constelação é como se uma pessoa tivesse aqui a família dela tivesse em cima, vendo tudo, né? Então ela se vê e foi isso que transformou, sabe? Uma pessoa fez a minha constelação, me vi, falei, meu Deus, eu tô nesse lugar, não quero. Aí Não, é. aqui. não aceito isso pra minha vida. E ali deu O que foi isso pra você? A percepção, não foi? percepção. Eu percebi que eu não quero aquele lugar, então eu aceitei que aquele lugar não é Eu meu. aceitei e eu vi tudo o que estava acontecendo com a minha vida e eu falei assim, eu não aceito mais. E eu saí, mas foi muito rápido, sabe? Porque quando a gente vê, igual você falou, você bebia, mas você não via. Não. Mas a constelação, né, quando a gente, no meu caso, quando eu me vi, nos meus clientes, quando ele se vê ali, ele fala assim, nossa, eu não quero isso pra minha vida, não. Porque vê tudo, sabe? Dá pra ver tudo aquilo que tá bloqueado. Bloqueado. e ela não vê, mas quando ela mesma monta isso dentro de uma constelação, aí ela fala, nossa, é mesmo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, não Faz quero. sentido. É filhos que deixaram de ser filhos e passaram a ser pais, né? Dos seus tudo pais. Tá trocado. tudo errado, os papéis. Mas é o que a Mary falou, a pessoa vê, só que tem essa questão da aceitação também. Ela precisa aceitar pra poder mudar. Porque às vezes elas estão vendo, elas veem, igual muita gente fala, mas a constelação vai me transformar, então? Não, É comigo, efetivo, né? vai transformar? Vai transformar. Se você ver, aceitar e buscar essa Agir. mudança. Porque você vai ter que agir. Porque se você só vê e falar, ah, é isso mesmo. Ah, mas dói demais. Não. Primeiro dia já desisto. Aí eu costumo dizer Não assim, ó, adianta. que doa uma vez pra não doer Pra nunca não mais. doer mais. É, É sobre Exatamente. isso, gente. É Dói, ter coragem. dói, mas é aquele momento ali que você passa por essa dor, evolui, você faz uma evolução, aí vem outra coisa, aí você, peraí, eu consegui aquele, então eu Vou consigo. tchau, de novo. próximo nível. Nossa, É uma vai passando de escadinha, fase. né? Mas eu acredito que isso vai ser até o fim. Sim. É superação todo santo dia, né? Verdade. Sim. Hoje eu tô aqui, tô bem, tô nesse degrau. Evoluiu, você vai se deparar com outras situações. O problema vai aumentando de nível, né? Aí tem gente que fala assim, porque eu tô é falta de dinheiro, por isso que a minha vida não anda. Eu falo, amigo, Não é. presta atenção. Você acha que o Roberto Justus, que é meu ponto de referência, você acha que aquele homem não tem problema? Então, assim, não é sobre a questão do dinheiro ou não. É sobre como você se vê. Sim. E como lida, né? Com aquilo que você vê, né? Então, as minhas dicas mais valiosas é percepção, aceitação e dê passos de superação. Anota aí, gente. Gente, dica Amor de valiosíssima. Deus. Né? Porque aí você vai começar a descobrir, a saborear o que é uma vida plena. Ó, então você tem na toda graça. esse conteúdo. Onde que te acha? Porque o povo vai querer te achar. Amiga, me ache nas minhas redes sociais. Já vou até Eu seguir tenho um aqui. trabalho no Instagram, né? Ale Borges MMF. Lá eu coloco meu conteúdo, respondo caixinha de pergunta, né? Lá eu tenho as lives que são diárias, de segunda a sexta-feira. E eu tenho também o canal do YouTube. Inclusive, quem quiser conhecer um pouquinho do meu testemunho, uma alcoólatra curada por Deus, é só colocar lá no canal do YouTube. Alessandra Borges. Nossa. Tô seguindo, pode constelar, já tava seguindo Já tá você. seguindo. Uau!
E agora, quem tá em casa, ó, então tem muita história ali, né? Amiga, tem muitas conteúdo. histórias. Ó, e só pra gente fechar, em relação a pedir coisas pra Deus e depois você falar, meu Deus, chegou, e agora? Porque eu orei e pedi a Deus durante 9 anos. O marido chegou. E aí eu E tinha agora? medo de casar. E aí fui chegando muito perto do casamento, e aí eu vi que eu tava triste. Aí eu falei, meu Deus, aí fui falar com quem resolve, né? E fui pro meu momento de oração, e aí Deus me disse, por quê? Porque na época eu era coordenadora de eventos. Quando a gente se conheceu, surgiu a possibilidade da gente montar um restaurante, uma lanchonete. E aí eu sabia que eu precisava largar os eventos. E aquilo era a minha vida. Sim. E aquilo começou um turbilhão de coisas dentro de mim. Né? Fui para o meu momento de oração, meu momento de seed, do meu momento de conexão íntima com Deus. E aí Deus fala sutilmente assim, você achou que a graça ia chegar e sua vida ia continuar do mesmo jeitinho? Aí eu falei, tá, entendi, obrigada. E fui fazer o que eu precisava fazer. Então, é sobre essa percepção que nós também temos que ter. Muitas vezes nós pedimos sinais, pedimos direcionamento, pedimos resposta. A resposta vem e você precisa deixar algumas coisas ir. Isso. E as pessoas não querem. Se abrir, né? Pro novo. Que é tudo, né? Para quem está nos acompanhando, é o que Deus coloca no meu coração. Tem muitas coisas que você precisa deixar ir. Para coisa poder fluir, você precisa deixar ir. E quem sabe, essa mensagem é para cada um desses que precisam. Uau, amei. Top demais. Nossa, tudo que você falou Foi é a incrível. realidade da É a vida. realidade. A realidade da vida tá aí para as pessoas, esse podcast aqui, para quem Sim. assistir, qualquer parte que pegar, pronto. Pronto. Tá Vai ensinando ter um pedaço. Tem um ensinamento tem um ali. ensinamento ali para tem. alguém ali. Então, exatamente. quero te agradecer por você Obrigada. aceitar o convite de vir, contar a sua história e falar do seu trabalho lindo que você faz, né, com Foi essas uma mulheres. honra. Deus abençoe Foi você. uma alegria sair de Itu para estar aqui com vocês. Ai, tá, que gente? bom. Foi uma honra te E o convite conhecer. fica para vocês ir lá conhecer a nossa sede, Ai, que é uma hospedaria também, né? Lá nós aplicamos retiro de silêncio, desconexão de celular. A gente faz um momento detox dos celulares. delícia. Então são 3 dias sem conexão nenhuma. Uau, que legal. Só conectado com ele. Nossa. Eu quero ir, viu? Depois eu vou, ser eu vou pesquisar, eu vou maravilhoso. conversar com meu marido, porque é um momento também que a gente tá precisando. Faça, Então, porque vale muito a bom. pena. É uma experiência única. O pôr de sol daquele lugar é único. Ai, Já que quero. gente. Ó, eu quero agradecer também aqui a nossa patrocinadora da Magia Encanto. Passa aí o endereço, Paty. Espero que eu enxergue, né? O que é essa hora, gente? É lá em Brodowski, né? E a gente sempre fala dela aqui. É muito bom o trabalho dela. Ela faz. Ela Entrega, ela faz todo o entrega pro Brasil Brasil. inteiro. Uau! De kit festa, doces, embalagem. Então, tudo que você estiver precisando para sua festa, aquele docinho lá para Que colocar. maravilha! Os personalizados ela faz também. Personalizado, Uau. tá lá. Isso, então entre em contato com ela, a gente tem o Instagram dela, a gente deixa aqui também o @, é só procurar lá e entrar em contato com ela. É na Rua Moreira César, número 30. Então, Brodowski. quem mora lá, né, próximo, pode também ir lá conhecer a loja. Uau, Ou no maravilha. online, entre em contato com ela, que com certeza ela vai atender vocês com muito muito carinho. Aí. Vai ser mesmo, ao couro. Nem foi combinado. Não. Né? Super deu certo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Vamos brindar esse momento aqui. Vamos. Na sua vida. Vamos brindar o Seus melhor projetos. que há de vir. Amém!